Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Estamos na aula número 38 da nossa série Perfuração de Rocha e nesta aula nós vamos falar sobre os fatores que influenciam na precisão da perfuração. Muito importante mesmo, porque se você não tiver uma furação muito bem feita, já falei em várias aulas, você vai ter problema em toda a sequência lógica da sua produção. Ou seja, o fogo não vai ser bom, a produtividade do carregamento vai cair, a produtividade da britagem vai cair. Então, é fundamental que você tenha uma equipe altamente treinada, capacitada e preparada para uma perfeita perfuração. E vamos lá, que nós temos muita coisa para ver aí. Bom, nós sabemos, já foi dito aí várias vezes, que a energia gerada pelo pistão da perfuratriz é transmitida através dos elementos da coluna seccionada para a rocha. Isso aí já é conhecimento de todo mundo. Então, essa energia é a responsável pela quebra da rocha. A energia de impacto do pistão multiplicada pela frequência de impacto produz o que? A energia de percussão, que vai depender da forma, dimensões e da velocidade do pistão. Essa velocidade está relacionada com o seu curso e a pressão do fluido de acionamento da perfuratriz. O pistão, ao se chocar com o punho, gera uma onda de impacto que é uma onda de compressão e se transmite a uma velocidade de cerca de 5.200 metros por segundo. Parece até um cordel detonante nessa velocidade. Quando essa onda atinge o bit, parte dela se transfere para a rocha e é responsável por sua quebra, enquanto uma parte se reflete. Presta atenção nesse reflete aí, ainda como onda de compressão. Pô, cara, por que você está aí chamando a atenção pelo reflete? Pelo seguinte, no momento em que não há contato perfeito entre o bit e a rocha, essa onda refletida através da coluna, como onda de tração, ou seja, perda de energia. E essa perda de energia é problema sério, porque ela não se dissipa no furo. O que vai acontecer ali com essa perda de energia é que ela vai aquecer toda a coluna seccionada aí, chegando até a azular as luvas aí, ou soldar as luvas nas hastes ou no punho. Isso é grave, já vi acontecer e às vezes você perde um material seccionado novinho porque o seu operador não está trabalhando corretamente como deve trabalhar. Então, na vizinhança imediata do bit, no botão lá, o que vai acontecer? A rocha é quebrada em forma de finos, né, que é uma zona pulverizada, como resultado que é dessas altas tensões desenvolvidas e que causam a deformação da estrutura da rocha. Uma zona fraturada é também criada ao redor da zona pulverizada e as fraturas se iniciam na delimitação entre as duas zonas. E a fragmentação ocorre o quê? Quando algumas dessas fraturas alcançam a superfície livre da rocha. Nesse momento, a pressão da rocha sofre um decréscimo momentâneo devido à diminuição ou perda do contato do bit com a rocha. Esse é normal, porque à medida que tem a percussão lá, você tem aquilo ali, é uma coisa assim de milésimos de segundo. Isso é normal. O que não pode acontecer é aquilo que eu comentei agora há pouco com você, dessa energia ser refletida. Ah, tá, muito legal, cara. Isso aí, você tá uma teoria bonita demais, mas eu não entendi nada. Calma, calma que nós vamos ver uma figura aí que vai nos ajudar bastante. E está aí a figura. Então, nós temos aí a força, né, que é a energia da percussão, e lá age no bit lá, como o bit vai trabalhar como se fosse uma cunha do furo, e ele vai gerar o quê? Uma zona pulverizada. Ao lado dela, ele vai criar uma superfície fraturada onde vão sair os fragmentos, a rocha vai ser fragmentada, tá?
e também criar novas fraturas que vão ajudar na sequência da perfuração. A existência de um avanço adequado, o que eu falei com vocês, o avanço, a pressão de avanço, ela tem que ser correta. Restabelecerá o contato do bit com a rocha, retomando o processo de quebra. Como eu disse, é milésimos de segundo. Se você está usando o avanço correto, isso não influencia negativamente em nada na perfuração. Para que se reinicie o círculo de fragmentação, é necessário colocar o bit em nova posição final. Isso é feito por quê? Pela rotação. Por isso nós temos as perfuratrizes, praticamente todas elas rotativas, porque você tem que oferecer ao bit uma nova face da rocha. Senão ele vai ficar batendo no mesmo lugar como uma cunha e não vai funcionar direito. Mas, por outro lado, tem um detalhe muito importante: a rotação. Ela não pode ser nem pouca, nem muita. Ah, tá bom. E qual que é a rotação? Qual que é? Você vai definir, tá, de acordo com a produtividade do seu equipamento. É o operador, no sentimento dele e na experiência dele, que vai definir qual que é a melhor rotação. É A, B ou C. Tá? Isso aí não tem como eu dizer para você. Você tem que chegar lá e regular, mesmo porque são centenas de tipos de perfuratrizes, cada uma diferente da outra e cada uma com sua particularidade. Tá? Então, o bit, ao girar no fundo do furo, ele quebra aquelas irregularidades localizadas e também pulveriza fragmentos de rocha abaixo dele. Tá? Então, vamos ver aí um outro detalhe assim, tá? Que o ângulo de rotação, como eu falei com você, não pode ser muito nem pouco. É o sentimento e é o conhecimento, a experiência do operador que vai determinar isso, tá? Então, o ângulo de rotação entre dois impactos é função da frequência de impactos e da velocidade de rotação. Por outro lado, depende também da rocha, do diâmetro do furo e da geometria do bit. Tem bit de vários tipos, tá? Várias conformações aí de botões na face dele, tá? É uma infinidade. A partir de mais testes, você vai chegar ao que? Ao ideal para a sua operação. Tá? O efeito da distância entre dois impactos sucessivos na fragmentação de rocha está mostrado nessas figurinhas aí, e nós podemos ver. Tá? É, o que está pintadinho de verde é o último aí à direita aí, é o ideal. Tá? Então vocês vão ver aí. Uma distância muito grande, ou seja, tem muita velocidade de rotação, não produz uma boa produtividade. O segundo, ou seja, o que está no meio aí, você tem uma velocidade lenta, também há perda de produtividade, e o terceiro é aquele adequado. Legal, né? Também aí não tem medida. Isso aí é experiência e testes, e é aquele que lhe dá a maior produtividade e você vai usar aquela rotação. Então você começa lá com uma determinada rotação, depois aumenta, aumenta mais um pouquinho, e aí vai estudando. Então, isso aí, gente, eu falo com vocês, trabalho técnico é isso, é você estar lá perto do operador, acompanhando e fala, tá, vamos fazer um teste aqui um dia aqui com tal rotação, agora com esse, agora com esse. Aí você vai, ó, vai lá e marca pinta lá com caneta, ó, tem que estar aqui, o botão de rotação tem que estar aqui, que foi o melhor. Ou seja, você analisou tudo o que ocorre ali e conseguiu definir o quê? Que a velocidade X é melhor do que a Y a Z. Então, olha aí a diferença aí, ó. Você tem na primeira figura aí, no caso a distância é muito pequena, o que forma fragmentos prematuros com aproveitamento parcial da energia de impacto. Então você não está aproveitando toda a energia de impacto aí, só parte dela. No segundo caso, a coisa ela é muito grande, então ela resulta em uma cratera pouco profunda e fragmentação ineficiente. Está perdendo produtividade, está perdendo, tá? Porque o seu furo não vai avançar como deve avançar. Na terceira imagem,
a posição com a distância adequada, cria-se uma cratera mais profunda com uma fragmentação eficiente. Ah, eu vou ver isso? Não, não, porque você não está lá dentro do furo. Mas você vai sentir isso o quê? Pelo pote sai da perfuratriz, pela produtividade na perfuração, o rendimento dela em metros hora, tá? Pela análise ali, se está saindo um pó muito fino na perfuratriz, ou se está saindo pedrisco, cavaco de rocha, isso é muito importante, tá? Porque uma análise visual no material que está sendo expulso do furo, você já vê, opa, tem alguma coisa errada, esse pó está muito fino. Se ele está muito fino, está ficando muito tempo lá dentro, lá, alguma coisa. Então, tem que sair o quê? Tipo um pedrisco, um cavaquinho de rocha ali, que aí você tem uma produtividade maior. Aí por mim. Daí, olho na boca do furo, vai lá, pega o pó, faz uma análise granulométrica, no outro dia faz um furo com uma outra velocidade, olho, tá, vai lá, pega o pó. É isso. Isso é técnico, tá? Isso é técnico. É você criar condições de melhorias contínuas na sua empresa. É isso aí. Não é ficar dirigindo Hilux lá, levando água para o operador lá, ou passeando para cima e para baixo na mina, não. Então agora vamos falar esse assunto é extremamente importante, tá? Durante a perfuração, normalmente ocorre alguns desvios, tá? Que vão depender das características da rocha, do equipamento utilizado, bem como dos cuidados no decorrer da operação. E principalmente, da qualidade do seu operador. Então, o que nós temos aí? Tá? O verdinho ali é o furo planejado. E aí, planejei lá, bonitinho, retilíneo, perfeito, ângulo, tudo. Passei a planilha para o topógrafo, o responsável lá marcar o furo. Então ali ele já comete um erro, já marcou errado. Depois vem o operador e já comete um outro erro, que é o erro de emborque. Depois que ele embocou o furo, ele pode cometer um outro erro, que é o erro de alinhamento. Não está fixa a perfuratriz, então ela pode desalinhar. Temos ainda o que? Um erro de profundidade. Ó, esse furo tinha que ter 15 metros e 50 centímetros. Você chega lá, ele está com 14,80. Seu fogo vai ter problema, você vai ter repé. Pode ter certeza. E o desvio do furo, que é um dos mais graves aí. Então vamos falar aqui sobre o erro de emborque. O que é esse erro de emborque? Ele ocorre o quê? Devido à irregularidade superficial da rocha ou dificuldade de posicionamento do equipamento de perfuração, o que impede que o furo seja locado em sua posição prevista. Tá? Então, isso aí independe o que da profundidade da perfuração, mas eu foi lá, está marcado lá o furo aqui na posição. A praça está ruim, tem uma série de anormalidades ali, o operador da perfuratriz chega e ele não consegue começar esse furo corretamente. Então, ali ele já vai criar um desvio. Isso pode ser grave e pode comprometer todo o fogo. Tá? Vou dizer para vocês aqui. É muito comum, aí é praxe, tem que ser feito. Aí, depois que detona, aí vem um material fino jogado ali na praça, ali, para que os caminhões possam transitar sem o risco de estar cortando pneu. Tá? Só que alguns fogos são tão escandalosamente feios que fazem aquelas crateras de todo tamanho e o pessoal enche aquilo ali de brita, de pedrisco, para a pista ficar limpinha. É uma maravilha. A hora que você vai furar naquele local, você não consegue emborcar o furo. Porque o aterro ali, às vezes, está desse tamanho aqui, ó, tá vendo? A tela é pequenininha, não dá para mostrar, mas às vezes tem mais de 1 metro de aterro ali. E ali, esse embote desse furo aí, pode ter certeza. É complicado. Dá-lhe argila e água para tentar fazer um colar ali. Correto? Então, o outro, erro de alinhamento. Então, ele ocorre pela dificuldade em manter
o equipamento rigorosamente alinhado segundo a direção prevista do furo. Esse erro ele é influenciado o quê? Pela estrutura da rocha, como, por exemplo, plano de gestoridade, junta, diágrafos, tá? Muito comum de ter uma frente de uma bancada, onde a rocha está num sentido, na outra frente ela está no outro. Esses planos de acamamento da rocha, eles podem induzir o quê? A esse erro de alinhamento. Então, cabe ao operador, tá, ser um profissional competente para evitar que ocorra isso com uma determinada frequência. Erro ou desvio de deflexão pode ocorrer por várias formas lá, tá? Devido à tendência da coluna, dela fletir, ou seja, flexionar dentro do furo, tá? Essa flexão pode se originar por falta de rigidez da coluna, quando o diâmetro da coroa é bem maior que o diâmetro da haste pregada. Então tem lá um rockzinho, uma haste T38, tá? Furo com um width de 3 polegadas, tudo bem. Ah, não, eu quero furar com de 4. Tá bom, você vai ter uma largura grande no furo. Agora, a haste vai ficar lá dentro dela, que é assim, ó. Ambando, não. Porque a pancada que se dá ali, a energia que passa nela ali, 5.200 metros por segundo ali, aquele descendo ali, essa haste vai fazer uma escola de samba dentro do furo. Então, o diâmetro da haste tem que ser adequado ao quê? Ao diâmetro do furo. Eu vou furar com 4 polegadas, lá 4,5, eu tenho que ter uma haste T45. Não é com a T38 que eu vou chegar num diâmetro desse e achar que vai sair tudo bonitinho, não. Tá? Um outro desvio, ou seja, outros desvios podem ocorrer também o quê? Por problemas da perfuratriz, são folga entre o berço de fixação da perfuratriz e o mastro, folga por desgaste das guias do mastro, folga nos pinos de fixação dos cilindros, movimento frontal lateral no mastro, folga nos pinos de fixação do cilindro de posicionamento da lança, vazamento no cilindro ou problema na válvula de acionamento do sistema hidráulico, freios e esteiras com defeito ou mal regulada, posicionamento incorreto da carreta de perfuração, trazendo estabilidade ao conjunto. Então, esses que eu falei anteriormente aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, folga isso, folga aquilo, folga naquilo outro, folga nos pinos, é falta de manutenção, é falta de vergonha no profissional que não para uma máquina para ter uma manutenção adequada para execução do trabalho conforme se deve. Ele deixar deteriorar um equipamento aí, chegar a esse nível aí de ter folga para todo lado, pode saber. Né? Ah, pode esse profissional, tá? E agora nós vamos falar um pouco aqui sobre o que? O coletor de pó para perfuratriz. Então, ele é um acessório importantíssimo em virtude do quê? Dos benefícios que ele acarreta. Esse coletor aspira as partículas produzidas na perfuração, conduzindo a um ciclone que separa por centrifugação as partículas menores das maiores. E essas partículas menores são conduzidas a um filtro que coleta os finos e permite a passagem do ar isento de impurezas para a atmosfera. Que maravilha! Tá? Isso aí é até para o operador. Tem muita perfuratriz ainda que não tem cabine aí, tem várias empresas aí que trabalham com perfuratriz sem cabine nem nada. Quem já viu uma perfuração, ok, sem coletor de pó, sabe que desgraça que é essa aí, desse poeirão aí. O operador não aguenta nem ficar ali perto, não. Ele fica longe, ele vai lá, aciona as alavancas e sai de perto, porque senão ele vira uma estátua de pó ali. Então, dentro dessas vantagens todas que nós falamos, a primeira delas é o quê? Redução de poluição ambiental. Então, menor agressão ao meio ambiente. Melhor rendimento da perfuração pela melhoria das condições de limpeza do furo. Melhor acompanhamento da perfuração por parte do operador, que pode ficar ali perto das alavancas. E melhores condições de limpeza na área em volta da perfuração, porque você está lá,
com o seu cavalete, com as hastes, com o balde de graxa, com tudo, e poeira para todo lado, é uma zona, zona. É uma coisa horrorosa. Não tem mitos hoje, mas. Né? Então, possibilidade aí é outra coisa muito importante, de amostragem do material perfurado, né? Sem contaminação. Está lá fazendo furo, coleta aquele pó ali, e não teve contaminação nenhuma com o material do piso ali, ou com graxa, ou óleo que às vezes pinga da perfuratriz. E aqui eu quero dizer a você o seguinte: tem esse curso de perfuração de rochas, tá? Com o certificado de participação, se você tiver interesse, o link para o curso está aí na descrição desse vídeo e é uma forma de você ajudar esse canal e me ajudar a melhorar cada vez mais. Tá? Em contrapartida, eu estou lhe dando conhecimento e certificando que você está apto a ser um bom profissional. Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre desmonte de rochas com explosivo. Quero agradecer você que acompanha o meu canal. Tá? Por favor, compartilhe, divulgue esses vídeos. É muito importante aí vocês darem ok, vocês se inscreverem e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ver. Eu tenho, às vezes, pessoas que assistem aí, que estudam numa determinada escola, ou numa universidade, ou trabalham numa empresa. Compartilha com seus colegas, compartilha na sala de aula, fala, ó, meu Carlão lá, ele é meio doido, então, mas ensina pouquinho de coisa lá, vale a pena. Meu muito obrigado e até a próxima.